nós batistamos, tu. Não, calma que agora sai. Você sabia que existe apenas em Bauru o verbo batistar? É assim, eu batisto, tu batistas, ele batista, nós batistamos, vós batistais e eles batistam. Mas de onde é que surgiu esse verbo? Esse verbo surgiu do homem que dá nome à Rua Batista de Carvalho, que durante muitos anos foi a principal rua da cidade, bem no centro de Bauru. Aí eu mudo um pouco, vou mais para cá. Antes de existir a Rua Batista de Carvalho, aqui na rua principal de Bauru, era apenas uma pequena estradinha de terra que levava a alguns lagos que existiam onde hoje está a grande estação da Noroeste. Mas isso tudo foi antes da chegada dos trens, ou seja, antes de 1905 em Bauru. Quando os trens chegaram a Bauru, a partir de 1905, as pessoas que moravam todas lá embaixo, na Baixada do Silvino, começaram a subir para ver o trem chegar, o trem sair, pegar, sair dos trens todos os dias. E, obviamente, a Rua Batista de Carvalho, que era apenas uma estradazinha de terra, se tornou a Rua do Comércio na cidade. Durante muitos anos, logicamente, essa virou a principal rua do comércio da cidade, porque lá no fundo, onde não dá para ver daqui, estão duas das três estações de trens de Bauru. A estação da Noroeste, a estação da Sorocabana, que completa o ciclo das três estações com a estação da Ferrovia Paulista, que fica aqui embaixo. Então aqui virou o grande duto do comércio em Bauru. Você pode ver aqui do lado, como exemplo, o antigo prédio da Casa Lusitana, no estilo Art Deco, que a gente já falou aqui no nosso programa, né? A Casa Lusitana, durante muitos anos, foi uma das principais casas de secos e molhados de Bauru, que atendia uma freguesia muito seleta dos grandes fazendeiros, vendia tudo aí, desde arroz a granel, feijão a granel, armas, artigos de luxo, comidas importadas, vinhos refinados, tudo existia numa casa de secos e molhados como a Casa Lusitana. Bom, aqui onde a gente está vendo a rua principal do comércio, durante muitos anos da cidade de Bauru, era muito comum aqui na Batista de Carvalho que as famílias dos comerciantes morassem aqui também. Então todos esses prédios que foram descaracterizados com o tempo, na época era o comércio embaixo e um grande casarão em cima, que eram sobrados, e a família do comerciante morava em cima do comércio. Assim ficava muito mais fácil a vida, a pessoa descia lá de cima e já estava no trabalho. Aí, como vocês podem ver, na Batista de Carvalho é o lugar preferido dos artistas de rua, que eles vêm aqui para se apresentar, porque é muito grande o fluxo de pessoas. Desde o comecinho da década de 1990, isso aqui virou um calçadão, né? Mas até então, a Batista sempre foi, primeiro, uma rua de terra, onde passava cavalo aqui, carroça. A partir de 1924 passou a ser uma rua calçada, mas com paralelepípedos, aquelas pedras muito grandes, e depois virou uma rua asfaltada, passava carro aqui toda hora, eu me lembro quando eu era criança. E finalmente o calçadão da Batista. Desde os primórdios da Rua Batista de Carvalho como rua comercial de Bauru, o negócio fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que a cidade de Bauru, que ficava lá embaixo na Baixada do Silvino, começou a mudar para cá. E aí começou uma rixa na cidade, vocês sabiam disso? Porque o pessoal que morava lá embaixo começou a ficar com inveja do pessoal que veio morar aqui, porque as casas comerciais mais chiques eram aqui, né? Tanto as chiques quanto as populares que ficavam perto da estação de trem aqui atrás. E aí virou uma rixa. Dois grupos se dividiram na cidade, Bauru de Baixo e Bauru de Cima, a Bauru Antiga e a Bauru Nova. O problema é que de algumas décadas para cá, o comércio da Rua Batista de Carvalho começou a entrar em decadência. Apenas uma parte lá perto da Praça Rui Barbosa continua vibrante. E aqui, como a gente vê, ó, as pessoas foram fechando seus negócios e virou um lugar meio que largado pelo poder público. Os comerciantes começaram a ir para a Zona Sul e para outros bairros, né? Mas de quem que é a culpa disso, do centro da cidade ficar esquecido? Olha, de quem foi a culpa eu não sei. Dá para dividir essas culpas, né? Alguns dizem que quando abriu o shopping na Zona Sul, o pessoal começou a ir para lá. Depois abriu outro shopping, né? Outros dizem que as
próprias prefeituras que foram passando por Bauru descuidaram do centro. Mas a verdade mesmo é que foi quando esta ferrovia deixou de operar em Bauru, deixou de largar milhares e milhares de passageiros todos os dias e todas as noites aqui em Bauru e levar para todos os lugares do Brasil, que a Rua Batista de Carvalho perdeu sua importância. A morte das 3 ferrovias de Bauru foi uma sentença final e fatal para a Rua Batista de Carvalho e para o centro da cidade de Bauru. Agora, pessoal, vocês devem estar se perguntando, mas por que a rua chama Batista de Carvalho? Assista o nosso próximo programa, Que Cidade é Essa?, que nós vamos contar a história do homem que deu nome à rua principal da cidade. Tá gostando da nossa programação? Que cidade é essa?